Já o Vasco da Gama acertou a saída de Hugo Moura, volante de 28 anos de idade. Ele tinha contrato até dezembro. O Vasco não recebe nada, mas garante uma economia de salários do atleta até o fim do ano. Importante registrar que o Hugo Moura está a caminho do Al-Fayha, time de Fábio Carille. Notícia surpresa na manhã desta sua sexta-feira. Hugo Moura de saída do Vasco da Gama. É o primeiro nome da Barca Cruz Maltina que tá começando, amigo vascaíno. E olha, excelente notícia, tá? Pois esta saída de Hugo Moura representa e muito sobre o que irá acontecer no Vasco nestes próximos dias. E é claro, eu vou trazer isso para você, fica ligado, fique atento nessa informação. Além disso, também tem novidades importantes relacionadas à situação envolvendo o novo técnico do nosso Vascão, nomes que o Vasco procura no mercado da bola e muito mais para você aqui. E agora, vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu já quero começar aqui primeiramente com você, falando, né, sobre essa situação envolvendo o Hugo Moura. Pois na madrugada, inclusive, desta sexta-feira, foi confirmada a situação referente ao Hugo Moura. Inclusive, tá aparecendo aí para você, né, a imagem do atleta ao lado de alguns amigos na noite de ontem, na noite desta quinta-feira, se despedindo, né, do nosso Vascão e se despedindo também da galera, né, dos seus amigos próximos que moram aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o amigo Caio Nascimento diz aí na postagem, despedida do amigo Hugo Moura, que Deus abençoe você sempre, nossa torcida é sua, tá, amigo vascaíno? Então, a saída de Hugo Moura do Vasco da Gama está de fato confirmada. Hugo Moura sai do Vasco aos 28 anos de idade para vestir a camisa do Al-Fayha, clube do futebol árabe. Ele foi um pedido do técnico Fábio Carille e será o novo reforço do clube árabe pelas próximas temporadas. Com relação à situação envolvendo o Vasco e Hugo Moura, o Vasco, junto ao jogador, acertou uma rescisão amigável, ou seja, o Hugo Moura vai para a Arábia Saudita e o Vasco da Gama não recebe absolutamente nada pela saída do jogador. Uma rescisão de contrato. O Vasco optou por não receber, por entender que é um atleta que não está nos planos do elenco, e o Hugo Moura sai então do Vasco da Gama, entendendo que a proposta que foi colocada à sua mesa foi financeiramente muito vantajosa. Então, é o primeiro nome de uma barca do Vasco da Gama que está de saída nesta janela de transferências. Deixe clara a sua opinião se você vai sentir falta do volante Hugo Moura. E por que eu trouxe a você, né, amigo vascaíno, lá na introdução do vídeo, que a saída do Hugo Moura ela representa muito, e agora chegou a hora de explicar. Vários nomes nesta janela de transferências foram cotados para uma saída. Vários nomes, o Vasco da Gama tem como objetivo liberar nesta janela de transferências, fazer de fato negócio, pois são nomes que não estão nos planos da diretoria Cruz Maltina. Caso do próprio Hugo Moura, caso também do volante Tietê, alguns outros atletas como o próprio Lucas Freitas, são nomes que não estão nos planos da diretoria do Vasco. São nomes que a diretoria Cruz Maltina de fato topa fazer negócio, até quer fazer negócio para aliviar a folha salarial. Só que qual é a grande situação do Vasco da Gama? E é aí que entra a questão importante que eu tenho a trazer a você aqui neste Acorda Vascão. O Vasco, desde o primeiro momento, tinha interesse em negociar o Hugo Moura, em negociar o Tietê, em negociar o Lucas Freitas. Só que essas negociações não estavam avançando porque o Vasco da Gama passa por uma situação delicada e o Vasco entendeu que tem um elenco curto e não adianta se desfazer de atletas sem trazer outros jogadores. Então a diretoria Cruz Maltina entendeu, eu não gosto, aliás, eu não tenho o Hugo Moura nos meus planos, eu topo fazer negócio por ele. Só que o que adianta eu liberar o Hugo Moura se eu não vou trazer outro atleta e ficar sem o Hugo Moura e sem qualquer outro jogador para uma posição que é carente, que é a posição hoje de primeiro volante. Basta você olhar o elenco do Vasco da Gama, basta você olhar os jogadores do Vasco nessa posição de meio campista, de primeiro volante. O Vasco tem o Cauã Barros, que é um primeiro volante. Além do Cauã Barros, o Vasco tinha também o Hugo Moura e tinha, além desses dois, mais ninguém, porque o Thiago Mendes é segundo volante.
Então estamos falando de um meio-campo do Vasco que, com o primeiro volante, tinha apenas o Caio Barros e o Hugo Moura para a posição. E qual era o pensamento do Vasco? Como eu vou me desfazer do Hugo Moura se eu só tenho 2 jogadores para a posição? Para eu me desfazer do Hugo Moura, eu tenho que contratar outro atleta. Como eu vou me desfazer do Tietê se para a posição de segundo volante o Vasco tem só o Thiago Mendes, o Ramon Rick e o Tietê? Que o Jair está voltando de lesão, é uma incógnita, e o Matheus Carvalho também está lesionado. Então o Vasco tem apenas 3 jogadores para a posição de segundo volante. Como vai se desfazer do Tietê? Como o Vasco vai se desfazer do Lucas Freitas se só tem pelo lado esquerdo do sistema defensivo o Robert Renan e o Lucas Freitas? Então, amigo, essa saída do Hugo Moura, ela representa muito quais serão os próximos passos do Vasco da Gama. O que irá acontecer? É uma saída que de fato acontece, mas acontece baseado muito provavelmente numa chegada. E eu sou muito sincero, sou muito honesto, sou muito coerente com todos vocês. Eu não tenho informação nenhuma neste momento se tem algum primeiro volante chegando ao Vasco da Gama. Mas pelo que conheço da diretoria cruzmaltina, pelos movimentos de mercado que o Vasco da Gama costuma fazer, se o Vasco está liberando o Hugo Moura, tendo agora apenas dentro do elenco o Caio Barros como primeiro volante, pode ter certeza que tem algum jogador muito bem engatilhado para chegar ao Vasco. E sabemos que tem. O Vasco tem alguns nomes engatilhados, entretanto ainda não anunciados por conta dessa situação da justiça que interrompeu o processo de venda. Então, amigo, há uma opção bem clara aí para você pensar amanhã dessa sexta-feira. O Vasco tendo nomes engatilhados, o Vasco tendo jogadores já acertados, precisando apenas da queda dessa liminar para avançar e anunciar os nomes, a saída de Hugo Moura representa que os próximos dias do Vasco da Gama poderão ser muito movimentados, de muitas chegadas e principalmente da queda dessa liminar que interrompeu o andamento do nosso cruzmaltino. Então, vamos ver as cenas aí dos próximos capítulos, mas sem dúvida nenhuma, a saída do volante Hugo Moura representa muito para o torcedor cruzmaltino. E deixa aí sua opinião, se você ficou, é claro, feliz, satisfeito com a saída do volante Hugo Moura. E falando em nomes, né, ontem eu trouxe a vocês uma informação, os amigos do canal Atenção Vascaínos também confirmaram essa notícia. De fato, a prioridade do Vasco hoje para o sistema defensivo é o zagueiro Jair Cunha. É um desses nomes que já tem um acordo com o Vasco. O Jair conseguiu, junto ao Vasco da Gama, um acordo para vestir a camisa do cruzmaltino no segundo semestre de 2026. O que de fato falta hoje para o Vasco da Gama é derrubar essa liminar. As coisas já estão muito bem encaminhadas, direitinho, para que o Jair venha a ser o novo reforço do Vasco, junto ao Nottingham Forest por um empréstimo até o meio do ano que vem. Outro nome que também interessa muito ao Vasco da Gama é o nome do Rafael Veiga, jogador que pertence ao Palmeiras e hoje está emprestado ao América do México, tem um contrato até o final do ano, mas é um atleta que pode estar rescindindo o contrato também com o clube mexicano para vestir a camisa do Vasco da Gama. É um desejo do Vasco, um nome que o Vasco vinha também tocando negociações, mas tratativas nesse momento foram paralisadas por conta, né, amigo torcedor cruzmaltino, de toda essa situação envolvendo o nome, aliás, envolvendo a questão judicial, algo, por exemplo, que aconteceu com Gabriel Peck, né? Então o Vasco tem os seus nomes engatilhados, a boa relação até tendo, né, o Vasco com a diretoria do Palmeiras influencia positivamente para uma chegada do Rafael Veiga. Então estamos falando de Jair, estamos falando de Rafael Veiga, estamos falando de Nelson de Ossa, meio-campista colombiano. São 3 nomes, são 3 jogadores que eu citei a vocês agora, um zagueiro, um segundo volante e um meio-campista, que melhoram em muito esse nível do elenco do Vasco. Um grande camisa 10 que é o Veiga, um grande segundo volante que é o Nelson de Ossa e um grande zagueiro que é o Jair Cunha. 3 jogadores que chegariam para mudar a prateleira, alterar a prateleira e melhorar hoje o elenco do nosso cruzmaltino. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mais as informações que surgiram aí, amigo vascaíno, nas últimas horas, né, das primeiras horas, melhor dizendo, dessa sexta-feira, definitivamente são muito animadoras. Bom, deixe a sua opinião nos comentários e falando em informação, falando em notícia, nas últimas horas tivemos aí a informação através dos amigos da RT Sport que um nome foi colocado à mesa do Vasco da Gama, tá? Um técnico foi oferecido ao Vasco. É o treinador Hernan Cristã.
É, amigo, profissional argentino, tá? Ele que foi um jogador de futebol também, um goleiro, inclusive. Iniciou a sua carreira como técnico recentemente, de fato, tá? E nesse momento é um nome aí que foi oferecido ao Cruz Maltino. Ele tá livre no mercado, deixou recentemente o Puebla do futebol mexicano, tem, volto a repetir, 56 anos de idade. Além do Puebla, passou também pelo Juárez do México, Querétaro, Toluca. É um profissional que passou muito pelo futebol mexicano e está desde 2015 trabalhando por lá. E esse nome, como está livre no mercado, foi oferecido por meio de intermediários à diretoria Cruz Maltina, tá? Entretanto, até o momento, não há nenhum tipo de negociação entre Vasco da Gama e o staff do treinador argentino. Vasco, de fato, avalia a possibilidade, mas, acima de tudo, avalia outros nomes que estão à frente desse profissional no momento dentro do nosso Vascão. Mas o Vasco segue aí no mercado, segue na ativa, segue de olho. O mercado sabe disso também, oferece nomes ao Vasco e o nome oferecido desta vez foi o profissional Hernan Cristán, mas nada. Quinta-feira foi o que eu falei com vocês, salvo engano, ontem de manhã ou anteontem à tarde. Se preparem, cara. Quinta-feira, quem será o técnico do Vasco da Gama contra o Vitória será Bruno Lazzaroni. Se não trouxe, até hoje, não vai trazer até a próxima quinta-feira, até porque não tem sentido. O Vasco vai com o Bruno Lazzaroni, vai ver como será o desempenho dessa equipe contra o Vitória na próxima quinta-feira. O Vasco desempenhando bem, ganhando, não surpreenda do Bruno Lazzaroni permanecer e fazer uma história semelhante ao que foi de Rafael Paiva no comando da equipe Cruz Maltina. Até quando o presidente do Flamengo vai atacar o Vasco? Porque só ele levanta a bandeira. Quanto o clube vai faturar com as negociações envolvendo Gabriel Peck e Andrei Santos? Novidades da Justiça? Então vamos direto e reto com esses assuntos. O primeiro, Gabriel Peck foi apresentado no Cruzeiro, se emocionou com a mensagem que chegou do Gigandra. Aliás, não tem como não se emocionar com qualquer mensagem que chega dessa figura fantástica que é esse moleque. Moleque com todo carinho, porque ele é uma criança muito, muito diferente. Tem o privilégio de ser amigo da família, de já ter tido o próprio Gui aqui no nosso canal como comentarista. E o Peck foi para o Cruzeiro, pelo mecanismo de solidariedade e também pelo fato do Vasco ter ficado com 30% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. O Vasco vai faturar algo em torno de 22 milhões de reais. O Andrei Santos está indo para o Manchester United, né? Está trocando o Chelsea pelo United e aí pelo mecanismo de solidariedade o Vasco vai receber algo em torno de 4 milhões. Então o Vasco na faixa de 26 a 26 milhões e meio de reais como verba por essas negociações. Então são valores importantes que pagam aproximadamente 2 folhas salariais. Pouco, né? O Vasco tem uma folha salarial altíssima, né? A briga na Justiça continua, a 777 Carioca impetrou um agravo, o Vasco ontem também logo cedo fez o mesmo, e aí que segue, cada um puxando pelo seu lado. A 777 não quer que o Vasco, né, que o Pedrinho e os conselheiros reapareçam no Conselho de Administração, o Vasco tenta reconsiderar essa decisão da juíza, enfim, a briga continua, né? Infelizmente a briga continua. E acredito que ainda vai levar um tempinho, né, dentro daquele prazo que eu falei de uma semana, pelo menos até segunda ou terça-feira, ter uma definição do desembargador César Cury. Bom, vamos falar sobre... Bom, o time, né? Tem jogo, gente. Eu sempre brinco com isso, né? Parece brincadeira, mas não é. Na próxima quinta-feira o Vasco entra em campo contra o Vitória. A Vitória que está cheia de reforço, o Vasco nada. Nada até agora. Incompetência da atual gestão, tá? Porque não pode, de novo, botar culpa na Justiça. É incompetência. Já era para ter trazido reforço, já era para ter o técnico. Aí eu li, eu não sei quem foi que publicou, que os jogadores estão impressionados com o Bruno Lazzaroni, com a forma. Eu já ouvi isso. O jogador do Vasco se impressiona com tudo. Agora, entregar em campo algo também é impressionante, porque não entrega nada. Não entrega absolutamente nada. Eu fico muito impressionado também com o que eles entregam. Nada, né? Então, o Bruno Lazzaroni, ele é um técnico interino, a gente tem que abordar isso. É um técnico interino, só que o Vasco está demorando demais a trazer um técnico definitivo. Mas é ele quem vai comandar, claro, está lá, tem que comandar, é funcionário do clube, tem que tocar o barco. Bom, outro assunto, que é esse assunto para mim, cara, é o assunto que eu ouvi
li, fiquei impressionado e quero a sua opinião, hein? Galera, vem cá. Por quê? Eu tô intrigado com isso. Só o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, levanta a bandeira contra a negociação do Vasco da SAF. Você já parou para pensar nisso? Por que é só o presidente do Flamengo que enche a bagaça do saco com isso? É só ele que enxerga ilegalidade? Ou é só ele que tem coragem de trazer à tona? Ou é só ele que vive num mundo diferente de todos os outros? Porque eu não vi nenhum presidente de clube, pelo menos em público, se manifestar. E a todo instante, ou a cada momento que aproxima do desfecho, ele vem a público. Ele escolhe um canal de muita repercussão, como foi o do Vene Casagrande, que tem todo o mérito de ter entrevistado o BAP, para detonar de novo. Aí chegou a citar a Leila, ele tem um problema grave com a presidente do Palmeiras, que nesse momento não tem nada a ver com a negociação. Se no futuro, BAP, a Leila vier para o Vasco como uma gestora ou como cotista, como acionista, é um futuro, cara, ninguém sabe. Presidente do Flamengo, daqui a 1 ano e meio, né? Vamos botar, final de 2027, só vai estar fazendo o que da vida? Ninguém sabe, gente. Então, em janeiro de 2028, quando ela já não tem mais mandato no Palmeiras, ela não pode virar uma CEO da SAF do Vasco? Qual é a ilegalidade nisso? Ah, não pode, porque lembra lá atrás que eu falei, não sei, porra. Mas é o tempo todo, cara, que encheção de saco. Um conselho para o senhor, presidente do Flamengo, aqui eu respeito demais, né? Como todos os presidentes de clubes, eu acho que o respeito tem que haver sempre. Por que o senhor não faz o seguinte? Por que o senhor já não entra com uma liminar? Que é, porra, mais uma, menos uma, né? O judiciário para o futebol, né? É impressionante como ocupa o judiciário, que tem tantos problemas graves para lidar. Por que o senhor não vai lá na justiça, entra com um agravo qualquer, uma ação, impetra aí e impede a venda do Vasco, porra? É isso aí. Tô com o senhor em ilegalidade, absurdo. Um cara botar 2,5 bilhões no Vasco, o Vasco se recuperar financeiramente, buscar recursos, buscar melhorar tecnicamente, isso é absurdo, presidente, eu tô com o senhor. Ó, aperta aqui, aperta a minha mão aqui, vambora, um soquinho, ó. Para, né? Aí ele ontem veio dizer, não, o meu pai é vascaíno, não tem nada contra o Vasco. Pô, desculpa, presidente, ninguém tá nem aí para o seu laço familiar, para a sua identificação com o Vasco de alguma forma, cara. Zero problema, zero. Ninguém tá nem aí para isso. Agora, por que o senhor e o John Textor têm uma tara pelo Vasco? Porque assim, cara, a todo instante ele fala sobre o Vasco, o John Textor, que foi expulso da SAF do Botafogo, fala do Vasco. Mas que cacete é esse, cara? Que assim eu não consigo entender. Desculpa o meu desabafo logo cedo com você, torcedor, mas, cara, já não bastam os vascaínos que querem atrapalhar o Vasco, aí agora vem 2 de fora que também não... Esses não querem mesmo, mas aí eu entendo. Esses, os adversários, os inimigos, esses não querem. Os vascaínos eu não consigo entender. Eu não consigo entender vascaíno jogar contra o Vasco. Ponto 1. Ponto 2. Eu não consigo entender porque só ele levanta a bandeira. Eu não vi o presidente do Fluminense falar, eu não vi o presidente do Botafogo falar, eu não vi o presidente de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Nenhum outro presidente. Porra, só o BAP tem razão. Não, ele é o paladino da justiça e está levantando a bandeira. Pô, gente, pelo amor de Deus. Se cada um cuidar do próprio, vai ajudar pra caramba. Agora, eu lembro que há uma comissão, né, ao fair play financeiro, e esses caras, eles são responsáveis por verificar o que acontece no futebol brasileiro em todos os clubes. Ou só o Vasco que merece atenção? Tá tudo bem nos outros também? Não tem nenhuma irregularidade? Essa comissão é para isso, ela foi criada para isso. Agora, é impressionante, presidente, como o senhor o tempo todo fala do Vasco. O tempo todo. Me parece, presidente, que o senhor está com medo. Porque, realmente, o Flamengo reina no futebol brasileiro, carioca já há algum tempo, pegou um Fluminense numa fase que melhorou, o Botafogo teve lampejos, né? E o Vasco está afundado. E o senhor sabe, presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que o Vasco é uma potência. Tá ali, agonizando, vai, não vai, tira o tubo, bota o tubo, vai, não, respira por aparelhos. O senhor sabe que se recuperar é um adversário potente, porque a nossa torcida é fantástica. É medo?
É busca pela legalidade que o senhor está bradando? Eu não sei. Agora, desculpa, presidente, o senhor não tem nada a ver com o Vasco. Agora, se o senhor tem provas de ilegalidade, está na lei, o senhor tem todas essas provas, busca a justiça, porque a justiça adora ser ocupada pelo futebol. Tem tanta coisa para ocupar o judiciário, mas, cara, o futebol adora também buscar. Então vai lá, mais uma ação, menos uma ação. Não vai mudar em nada. Que coisa, né, gente? Porra. Desculpa desabafar logo cedo com você, mas é que eu não consigo entender. Sincero, honestamente, eu não consigo entender. Mas uma hora a gente vai entender. Eu acho que o presidente do Flamengo está com medo do Vasco voltar a ser forte. Porque ele sabe o rival, o tamanho que é. O senhor lembra, presidente? Roberto Dinamite e Zico? Como é que era a rivalidade? Dava uma porrada no Flamengo, a gente tomava uma porrada do Flamengo, devolvia, dava outra. Lembra do Edmundo? Qual é? Eu lembro do gol do Pet, do Tri. Era pra lá e pra cá. O senhor tá mal acostumado, né, presidente? A nos últimos 50, Vasco Flamengo ganhar 49. Claro que eu tô exagerando. O senhor quer assim, né? Cada vez mais afundar o Vasco, empurrar a cabeça para baixo, se puder afogar aqui no Rio último, deixa ali, morrer asfixiado. Que coisa, hein, presidente? Presidente, tem certeza que o Flamengo dá um trabalho do cacete cuidar, que é uma potência. Deixa o Vasco ser cuidado, investigado ou avaliado por quem de direito. Ou o senhor entra com uma ação. É uma recomendação, presidente. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.